Olá, amigos e irmãos. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui para levar até vocês uma mensagem proveniente das Escrituras, uma reflexão, melhor dizendo, uma reflexão através das Sagradas Escrituras, e que esta mensagem possa chegar ao coração de cada um de vocês e promover a edificação para a glória de Deus. Na oportunidade, iremos ler a carta de Efésios, capítulo 1, versículo 7 ao 10, que nos diz o seguinte: Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, podemos pensar, através da palavra, que tendo Deus estabelecido o seu bom propósito, e este bom propósito ele foi estabelecido em Cristo, pois é em Cristo que nós encontramos a redenção e o perdão dos nossos pecados, para desfrutar da esperança de vida eterna. E esta graça, segundo o texto bíblico, foi derramada sobre aqueles que estão em Cristo, foi derramada abundantemente, com toda sabedoria e entendimento. E Deus nos revelou. Então Deus não mantém as pessoas, os seus filhos, na dúvida, não deixa na escuridão do entendimento. Deus traz luz ao entendimento ao nos revelar o seu mistério, o mistério da sua vontade, que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. E a Bíblia nos diz que essa revelação foi com sabedoria e entendimento. E esse bom propósito implica em fazer com que todas as coisas venham convergir em Cristo Jesus. Então a reflexão que cabe aqui a partir desse texto é: convergência em Cristo Jesus. A minha vida, como todas as coisas que Deus criou, tem como propósito convergir em Cristo Jesus. Então o meu viver deve convergir com Cristo. Mas o que significaria essa convergência? Quais as implicações? Como entender essa convergência em Cristo Jesus? É isso que nós vamos fazer, buscar na palavra o entendimento, para que cheguemos a uma conclusão e possamos então concluir que convergir em Cristo significa isso ou aquilo, ok? Então, partindo ainda da leitura em Efésios capítulo 5, versículo 1, nos diz o seguinte: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, já nos dá uma dica, nos mostra um caminho de como viver uma vida convergindo com Cristo, andando em amor, assim como Cristo. Continuando no versículo 1 do capítulo 5, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, com aroma suave. Então, convergir com Cristo significa andar em amor. E andar em amor significa imitar a Deus, pois Deus estava em Cristo Jesus. Como diz a palavra, que na cruz Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro.
Então, convergir com Cristo significa andar em amor. Precisamos andar em amor. O nosso andar, o nosso viver diário deve exalar o aroma do amor de Deus. Continuando, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6, está escrito o seguinte: quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Convergir com Cristo, ter uma vida de convergência com Cristo, significa procurar andar como Cristo andou. Isso é possível? Claro que é possível. Evidentemente que isso é um processo onde nós procuramos a cada dia, através das Escrituras, conhecer a palavra, para que na aplicação dela no nosso dia a dia possamos imitar a Cristo, andar como ele andou. Esse é um alvo diário de todos aqueles que se propuseram a seguir a Cristo Jesus. E como foi que Cristo andou para que nós possamos imitá-lo? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, está escrito, se referindo a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem. Olha aqui mais uma clareza da palavra de Deus sobre o que significa andar como ele andou. Aquele que declara permanecer nele, como escreveu João, deve andar como ele andou. E aqui em Atos dos Apóstolos está revelado a nós que ele caminhou por toda a terra realizando o bem. Realizando o bem. Então, andar como Cristo andou significa viver uma vida realizando o bem, cumprindo com o propósito para o qual Deus nos trouxe à existência. Realizar o bem. E como então viver realizando o bem em um mundo tão caótico, onde as pessoas estão se odiando, estão se agredindo, estão matando umas às outras por motivos fúteis. O ódio tem se disseminado nas redes sociais e mais do que nunca é necessário nós convergirmos com Cristo Jesus, buscar imitá-lo, andando em amor, realizando o bem, para que nós possamos minimizar o mal que tem se instalado na vida das pessoas e da sociedade e que tem separado as pessoas de umas das outras e criando um ambiente de ódio. A gente tem que olhar para Cristo e buscar imitá-lo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, está escrito: porém, considerando a santidade daquele que nos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Então, meus queridos, auxiliando o entendimento do versículo 38 do capítulo 10 de Atos, que diz que Jesus caminhou por toda parte realizando o bem. Realizar o bem é ter atitudes santas. Como diz aqui, porém, considerando a santidade daquele que nos convocou, considerando que Cristo é santo e que ele nos convocou para andarmos com ele, seguirmos a ele, negando a si mesmo, devemos, então, na nossa maneira de viver, ser santo em todas as nossas atitudes. Então, como está escrito, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Fazer o bem é viver uma vida de santidade. Porque aquele que vive em santidade, ele anda em amor, ele promove o bem às pessoas, sem olhar a quem, e busca
no seu dia a dia, em todas as áreas da vida, em todas as áreas da vida. Não existe uma área sequer que a gente não possa ter uma atitude santa. E se nós tivermos em todas as áreas, em tudo quanto realizamos no nosso dia a dia, das pequenas tarefas, as mais grandiosas e complexas tarefas, se nós tivermos atitudes santas, estaremos então convergindo com Cristo. Continuando, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, também nos diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Convergir com Cristo. Esse é o bom propósito para o qual Deus tem designado a todos aqueles que querem viver uma vida agradável aos seus olhos. Porque é em Cristo que nós temos a redenção e é nele que nós encontramos o perdão dos nossos pecados. E esse mistério da vontade de Deus, ele foi revelado em Cristo, para que todas as coisas venham a convergir. Convergir é ter um alinhamento com Cristo, na maneira de pensar, na maneira de agir, de sentir. Por isso que nosso andar deve ser em amor, por isso que eu tenho que andar como ele andou, e ele andou fazendo o bem, realizando o bem a todos. E agora o texto bíblico que acabamos de ler em Filipenses diz que nós devemos cultivar os mesmos sentimentos que Cristo Jesus cultivou. Tende em vós os mesmos sentimentos. É fácil? Não é fácil, evidentemente. É por isso que devemos nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Porque a Bíblia nos diz que a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós. E é esta palavra de Cristo habitando poderosamente em nós é que vai nos capacitar a desenvolvermos, ou melhor, é que vai nos capacitar a termos os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus. Continuando a leitura, para concluirmos e chegarmos a uma posição do que significa convergir com Cristo e as suas implicações, vamos ler Lucas 9:59, que nos diz: entretanto, a outro homem fez um convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar meu pai. Versículo 60. Todavia insistiu Jesus: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Olha só, versículo 59, Jesus faz um convite. Então, para que eu possa convergir com Cristo, eu tenho que acolher o convite de Cristo. E qual é o convite que Cristo nos lança diariamente? Segue-me. Segue-me. Quando nós acolhemos esse convite diariamente, incansavelmente, de forma perseverante, nós iremos convergir com Cristo. E a convergência com Cristo vai fazer com que nós proclamemos o reino de Deus. Então, convergir com Cristo é segui-lo diariamente, em obediência à sua palavra, andando em amor, imitando seus passos, fazendo bem a todas as pessoas, promovendo a justiça, porque o reino de Deus é justiça. Convergir com Cristo é proclamar o reino, que a minha vida, que a sua vida seja uma expressão da proclamação do reino de Deus. E por fim, Lucas 9, versículo 2, diz: igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. E igualmente os enviou para proclamar. Então, a vida de convergência é uma vida de proclamação do reino de Deus. E mais do que nunca, nós precisamos proclamar o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. Vamos convergir com Cristo.
e proclamar o reino de Deus, promover a justiça, promover a paz e promover a alegria, através de um andar em amor, amar uns aos outros, viver em santidade, ter atitudes santas em todas as áreas da nossa vida, desenvolver em nós os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus. Que esta palavra possa produzir no seu coração, como tem produzido no meu coração, os frutos que irão moldar a nossa mente, o nosso coração, para que sejamos um sacrifício vivo e agradável a Deus. Que o Senhor possa abençoar a mim, a você e a todos quantos estão sendo alcançados por essa mensagem. Que Deus nos abençoe.